Sejam muito bem-vindos. Evangelho do Amor. O que Deus pede para um não é necessariamente o que Ele pede para o outro. Algumas restrições, alguns direcionamentos mudam de pessoa para pessoa. Eu, por exemplo, não costumo aconselhar ninguém, seja os jovens, ou quando estamos falando dos pais sobre criar os filhos, né, a respeito de que eles tenham pressa para se casar cedo. Mas meus filhos se casaram cedo, já estou antecipando, está praticamente um mês para o casamento da minha filha. Né? Então, tem coisas que normalmente você diz, olha, vá com calma, vá tranquilo, não tenha pressa, não é o padrão. Mas às vezes você pode estar debaixo de um entendimento de que Deus quer conduzir as coisas diferentes. Eu, por exemplo, com todo mundo que eu converso, eu digo, meu amigo, em vez de passar uma vida desperdiçando esse dinheiro do aluguel, vá pagando a sua casa. Por anos, todas as vezes o que eu queria fazer, aquilo que eu orientava aos outros, o Espírito Santo dizia, não. Nós vamos jogar esse jogo diferente. Na hora certa, eu vou fazer por você do meu jeito. Quando ele diz, fique em gerar, pode estar na contramão do que todo mundo aconselha, você sabe que vai funcionar. Mas com essa capacidade de separar o que Deus tem de forma diferente, nós precisamos entender aqui também a questão do contentamento. Então tem coisas que Deus veda para um que não veda para outro. Eu, por exemplo, no início do meu ministério, Deus disse, eu não quero que você ganhe nada com seus livros. De vez em quando eu ouço alguém falando, está certo, pastor, errado é quem ganha. Eu digo, errado nada, o trabalhador é digno do seu salário. Não é porque Deus, por alguma razão, me pediu isso que virou proibido para todo mundo. E a gente tem essa mania, né, de estabelecer o tempo todo padrões de comparação. Eu volto lá na questão de entender o propósito de Deus. A medida de contentamento, ela pode mudar de um para o outro, inclusive aquilo que Deus pede de nós. Mas que uma hora, aquele teto tem que ser alcançado, tem. O que a gente não pode é viver sem medida de contentamento. Eu sempre falei para todo mundo, eu não faço a menor questão de ter uma casa na praia. Outro dia alguém falou, o senhor não gosta de praia? Eu falei, não, eu uso a sua. Alguém tem que ter a casa na praia para eu usar. Eu não faço questão nenhuma de ter a minha. Né? Então, eu e você precisamos entender aonde Deus quer nos levar. Mas qualquer que seja essa medida, Paulo diz que Deus dá pão ao que semeia, pão para alimento e semente ao que semeia. Segundo aos Coríntios 9:10. Então uma parte do que você ganhamos é pão. Deus está dizendo, isso aí você tem direito de comer. É a sua cota, e o resto, semente. Deus diz, essa é a minha parte. E você não vai ficar com aquilo que é minha parte no negócio. Quem está entendendo? Quando a gente começa a ter esse nível de percepção, a gente vai para o lugar certo e entender o que é prosperidade. Prosperidade não deveria fazer de mim e de você algo semelhante ao leito a uma represa, que simplesmente vai acumulando, acumulando, acumulando. Aliás, se a Bíblia não fala contra a riqueza, ela fala contra acúmulo. Não acumuleis. Prosperidade, no entendimento bíblico, deveria ser fazer de mim e de você algo semelhante ao leito de um rio. A água entra, a água sai. Nunca para de entrar, nunca para de sair. Quem está entendendo? E quando nós falamos sobre essa questão de propósito, eu acredito que é uma das coisas que nos permite viver o sobrenatural. Nos meus primeiros anos como pastor, orava ainda em Guarapuava, aqui mesmo no interior. E eu me lembro de um dia que eu estava conversando com um irmão, e era simplesmente curiosidade. Eu falei, cara, você é um engenheiro agrônomo, trabalha com plantio, como que funciona a gestão de produtividade? E ele começou a me mostrar o tipo de programa que ele tinha, o que não, o que controlava, o que não. Desde em cada área do plantio, eles controlam a quantidade de chuva, o tipo de insumo que se coloca, se a terra tem necessidade de alguma reposição, como calcário. E ele está lá me explicando. Ele falou, com isso, a gente vai conseguindo mapear pelos resultados o que faltou, o que ajudou, e nós vamos mudando. Ele falou assim, e ano após ano a gente consegue ir subindo produtividade. Eu lembro que naquela hora me deu um impulso do Espírito Santo. Eu falei, você tem alguma meta? Ele falou, tenho. Ele falou, minha meta é tanto, eu não me lembro agora se era por alqueire ou por hectare, mas esse nível de produtividade. Eu falei, você alguma vez já chegou lá? Ele falou, ainda não, nem nas melhores áreas, mas todos os anos nós estamos crescendo. E é possível que daqui a alguns bons anos a gente consiga bater essa meta. Na hora que ele falou isso, o Espírito Santo falou comigo, pergunta para ele, qual é a pior área de todas? Eu falei para ele, qual é, no seu mapeamento, a pior área? Ele falou, essa aqui. Eu falei, por quê? Ele falou, meu amigo, todos os técnicos têm dificuldade de chegar a uma conclusão, um consenso. Porque, tecnicamente, ela é uma área mais perto d'água, que deveria ter um solo melhor. Outros dizem que pela baixada pode ter o efeito de erosão. E ele começou a dar N explicações. Ele falou, enfim, essa aqui é a pior área. Eu falei para ele, quanto tempo nós estamos daqui lá? Ele falou, pastor, pelo menos uns 40 minutos. Ele falou, você tem tempo? Eu falei para ele, você tem tempo? Ele falou, falei, para ir lá e voltar.
Ele falou, por quê? Eu falei, eu quero orar naquela área. Ele falou, bora. Eu acho que ele já percebeu alguma coisa fora do comum. A gente nunca tinha tido uma conversa como essa. E quando nós estávamos chegando, eu falei, antes de eu orar, deixa eu te dizer qual é o acordo. Porque se você não aceitar o acordo, eu não oro. Aí ele falou, ok, qual é o acordo? Eu falei, sabe aquela meta que você nunca alcançou no resto da produtividade? Ele falou, sei. Eu falei, eu vou orar para que essa pior área passe a meta. Então não tem como você não ver que vai ser Deus. Porque aquilo que você não conseguiu na boa, vai acontecer na ruim. Agora, o que passar do seu alvo é de Deus. Ele fechado. Eu falei, rápido assim, não vai nem pensar. Ele falou, pastor, eu nunca cheguei na meta nem na parte boa. O senhor está dizendo que eu posso chegar na meta na ruim? Quem está no lucro sou eu. Eu falei, não pense assim que isso vai te atrapalhar. É você e o sócio. É lucro para os dois lados. Ele falou, fechado. Eu ajoelhei naquela terra. Eu fiz uma oração. E naquela colheita, aquela área estourou aquele recorde que nunca tinha alcançado em lugar nenhum. Alguém falou para mim, pastor, porque não orou na fazenda inteira. A direção de Deus era aquilo, eu creio que era muito mais uma lição. E eu não estou dizendo que isso tem que acontecer o tempo todo, em toda a colheita. Mas eu quero tomar isso como exemplo e te dizer, eu e você precisamos aprender a entrar num lugar onde a gente começa a dizer, Senhor, mais do que aquela parte do lucro que me interessa, como um sócio ajudante seu para incrementar os seus interesses e financiar os seus projetos, o que é que nós podemos fazer junto? Como que nós podemos romper? Como nós podemos ir além? Quando nós estávamos na fase de reforma do prédio, depois de desfazer de tudo que eu tinha, chegar até o limite, não tem mais nada para ajudar isso aqui, eu comecei a orar. E falei, o Senhor é o Deus que fez render aquela fazenda, aquela parte ruim, extrapolar o recorde, me dá condições de ganhar dinheiro, me dá alguma ideia, me dá alguma coisa que eu nunca tive, né? A capacidade de gerar recursos para que eu possa colocar mais. Eu quero pôr mais, eu não quero parar aqui. Enquanto eu orava por isso, não foi no primeiro dia, não foi na primeira semana, não foi no primeiro mês, mas eu fiquei insistindo. Eu lembro do dia onde o Espírito Santo falou de um projeto antigo que eu tinha, e ele sempre me dizia, não é a hora. E ele me disse, chegou a hora. Comece a gravar os cursos online. Ele diz, diferente dos livros, eu estou te dando isso, esse dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Eu falei, é tudo que eu preciso, que o Senhor me dê uma fonte de renda e que o Senhor me dê condições. Esses cursos que nós começamos a disponibilizar em 2017, nesse momento, eu não sei dizer quantos alunos já passaram, o último dado que eu tinha, nós estávamos já com 100 e tantos mil alunos na nossa base, gerando recursos, e a grande maioria disso veio, o que não veio para cá, a minoria tem financiado outros projetos e muitas outras igrejas e interesses do reino. Eu e você podemos viver formas que nós nunca imaginamos, debaixo de uma direção ou de uma intervenção de Deus, de gerar recursos que vão além das nossas necessidades, para que a gente possa transbordar. Que a gente possa ter um coração inclinado ao necessitado, assim como, em primeiro lugar, né, proclamando o Evangelho, mas quando nós vamos criando o alinhamento da vontade e do propósito. Em terceiro e último lugar, para terminar, eu quero te dizer, nós podemos experimentar o sobrenatural. A gente imagina a pesca de Pedro como um milagre aleatório. Gente, Pedro era o quê? Pescador. Jesus o fez prosperar no seu negócio. E quando eu e você paramos para pensar nisso, eu não consigo simplesmente olhar e dizer, não tem nada aqui que possa nos inspirar. Em outro momento, Mateus no capítulo 17, de 24 a 27, a Bíblia diz que abordaram Pedro questionando, o seu mestre não paga um imposto? Estava em questão ali, era o imposto do templo. Pedro diz, paga? Claro que Jesus paga. E ele simplesmente vai para casa pensando, e agora? O que é que eu falo para Jesus? Que os credores estão no pé dele. Não estou falando que Jesus não tinha compromisso com as dívidas, eles provavelmente tinham acabado de chegar de viagem e tinha algo para ser honrado. Quando Pedro entra, Jesus se antecipa. Ele faz uma pergunta, e aí? Quem que deveria ser cobrado a respeito dos impostos? Essa pergunta de Mateus 17, Jesus está discutindo a legitimidade dos impostos. E há muitos tipos de explicação, né, para quando Jesus pergunta para ele, de quem os reis da terra cobram os tributos? E ele pergunta, dos sírios ou dos estranhos? Pedro responde, dos estranhos. Jesus diz, logo os sírios estão isentos. Há N probabilidades de explicação por que Jesus falou isso. Alguns estão querendo dizer que ele, como era da linhagem de Davi, da linhagem real, né, era isento. Eu não sei qual era o motivo, mas de qualquer forma,
Se é esse ou se outros possíveis, que eu não quero que a gente entre em digressão aqui, em outra direção, Jesus diz, mas para que não os escandalizemos, independente de estar ou não certo, eles vão pagar esse imposto. E ele diz para Pedro, vá ao mar, jogue um anzol. A maior parte do tempo Pedro não pescava com anzol, pescava com rede. Mas eu disse, jogue o anzol, porque é para pegar um, não é vários. Pega o primeiro peixe que fisgar, e quando você abrir a boca do peixe, você vai encontrar uma moeda. Pedro vai lá, um tiro certeiro. Eu não sei quantos pescadores temos aqui, mas eu nunca vi alguém dizer que pescou um peixe com moeda ou qualquer tipo de coisa de valor dentro. Agora, o Senhor está dizendo, vai lá, naquele monte de água, com aquele monte de peixe, e simplesmente só obedeça e joga. Você não vai pegar o peixe, eu vou trazer o peixe no seu anzol. Dentro do peixe tem a provisão. E Pedro foi lá, pescou, tirou a moeda. Só que Jesus diz assim, pega essa moeda, entrega aos cobradores para pagar o meu imposto e o seu. Sabe o que ele está dizendo? Pedro, você está preocupado com os meus interesses? Eu também me preocupo com os seus. Nós vamos resolver o problema de nós dois, o meu e o seu. Negociar com Deus nos permite não apenas participar do propósito dele, mas participar dos lucros, dos benefícios, obviamente sem se apropriar disso. Mas quando eu olho para essa intervenção, e é mais uma de muitos exemplos sobrenaturais, o que é que me chama a atenção aqui? Que Deus tem solução para o nosso problema, e não só explicação. Inclusive, muitos de nós estão precisando de um desafio de fé para pagar impostos maior do que o de Pedro, mas entender que a provisão sobrenatural, ela também pode se manifestar por vias naturais. Deus mandou Pedro pescar porque é o que ele sabia fazer. Ele diz, vou usar a sua expertise, eu vou usar o seu negócio, eu vou interferir em seu favor nessa área específica. E aí não resolve só o problema de Jesus, resolve o de Pedro, não é só o de Pedro, é o de Jesus. E esse pacote, eu não sei você, mas eu acho fascinante. 2 Reis capítulo 6, fala que os filhos dos profetas reconhecem que o lugar, aí estamos falando de ministério, era pequeno. Eles entram num projeto de ampliação. E quando vão lá cortar a árvore, um deles estava cortando, e a Bíblia diz que o machado escapou do cabo e caiu dentro d'água. O cara entra em desespero, o machado era emprestado. O que é que eu vou fazer? Muitas vezes eu e você ficamos imaginando o que é importante e o que não é para Deus intervir e operar milagre. Quando eu e você deveríamos acreditar que Deus não faz um milagre porque o machado é importante, mas porque nós somos importantes. A necessidade não era do machado, era da pessoa que pegou emprestado, não teria como devolver e não teria como continuar a produtividade. Eu quero falar algo que eu creio que tem um peso profético nessa manhã. Eu creio, e creio de todo o coração, que Deus quer levar alguns de vocês a recuperar uma produtividade que tem sido perdida. Coisas que pararam, e não estou falando só de efeito de pandemia, coisas que se interromperam, coisas que foram paralisadas. O Eliseu diz, onde é que está, onde é que caiu? Diz, foi aqui. Ele pega o cabo, lança na água, e a Bíblia diz que o machado flutuou. Gente, na minha cabeça era mais fácil de eu dizer, vou abençoar a sua pineia, você mergulhar até conseguir achar e você trazer de volta. O machado flutuar faz sentido para você? Irmão, milagre nunca faz sentido. Milagre é milagre. E se fizer sentido, não era milagre. Mas nós podemos viver intervenções sobrenaturais. E eu creio que nós estamos nos aproximando de um tempo onde Deus quer despertar o nosso coração, a nossa fé, nos levar a um lugar de alinhamento e dizer, eu não vou apenas aumentar a minha parte do lucro enquanto sócio dele. Eu quero ajudá-lo a aumentar dele e cuidar dos interesses dele. Eu também vou ser beneficiado, mas vou ser beneficiado com o coração alinhado ao dele, agindo da forma correta, entendendo quais são meus limites e não só preocupado em não avançar no que é dele, mas usar e administrar bem aquilo que é dele. Se inscreva para receber mensagens da Palavra de Deus para seu coração. Compartilhe essa mensagem para mais vidas serem alcançadas. Que você tenha um dia repleto de paz e de bênçãos vindas da parte de Deus.